Olá, tudo bem? Douglas Lima falando do consultório hoje, depois de um tempo sem gravar. Hoje nós temos um assunto bem interessante, você já está vendo o título aqui em cima. Por que fazer tomografia para colocar implantes, doutor? É mesmo necessário fazer a tomografia? Se é que não tem um outro exame mais baratinho, mais em conta, para facilitar a minha vida, doutor? Afinal de contas, colocar implante não é fácil. Vamos conversar sobre isso hoje, então. Ok, de volta. Mas veja só, a dúvida, a pergunta, a insistência, inclusive as pessoas são insistentes quando perguntam sobre a chamada tomografia. Então é normal, né? As pessoas quererem fazer o trabalho ou o tratamento pelo caminho mais fácil ou menos doloroso, menos caro, né? Mas vou dizer uma coisa para você, tá? O caminho mais caro aqui nesse caso específico pode se transformar o caminho mais barato aqui nesse caso especificamente pode se transformar no caminho mais caro, caro no sentido financeiro e caro no sentido de incomodação, dificuldades, uma dor de cabeça. Veja só, você vai colocar implantes, você vai procurar um profissional. Você vai então até o consultório dele, lá ele vai fazer um questionário, vai fazer algumas perguntas, vai fazer exame e vai pedir uma radiografia panorâmica ou vai pedir a tomografia computadorizada. Se for a panorâmica, veja só qual é a limitação que existe na radiografia panorâmica. Por que que não é tão interessante assim fazer a tomografia, a panorâmica? Vamos ver se eu consigo trocar de tela. Vamos mudar aqui. E aqui. Aqui, muito bem. Você está vendo aí na tela um exame, tá? Eu vou mudar um pouquinho. Essa imagem é uma imagem de uma radiografia panorâmica. Nós conseguimos ver aqui nesse exame duas dimensões, tá? Duas dimensões, que é altura, ok? E largura. Você não consegue ver profundidade nesse exame. Você não consegue saber, por exemplo, vamos pensar aqui, nessa área aqui embaixo, tá? Não sei se está saindo o cursor aqui, não está saindo, mas nessa região onde está faltando implantes, vamos lá, vamos ver se você vai conseguir localizar na mandíbula, na arcada inferior, tá? Do seu lado esquerdo. Você está olhando para a tela, então vai ser do seu lado esquerdo, na parte de baixo. Você está vendo que tem uma ponte fixa ali na radiografia, você consegue ver? Nesse exame está faltando dois dentinhos ali. Então ali não dá para saber exatamente qual é a espessura que teria ali, certo? Qual a espessura de osso. Então, qual a dificuldade nesse caso ali? É o seguinte: o diâmetro do implante utilizado não dá para saber qual exatamente seria suficiente para colocar ali. Tá, doutor, e como se fazia antigamente? Porque a tomografia é um exame recente, certo? Relativamente recente, aí com 10 anos, 11, 10 anos, 12 anos, por aí. Mas há 15, há 20 anos, o que se fazia? Se usava panorâmica, evidentemente, tá? E outra coisa, a panorâmica ela tem um grau aí de distorção, em torno de 25 a 30% de margem de erro. Então, quando a gente faz o cálculo pela panorâmica, a gente tem que acrescentar no cálculo sempre 25% ou 30% a mais do que a medida que está no exame. Então, o implantodontista, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar uma reguinha, vai pegar esse exame ali que você viu, certo? Ele vai pegar esse exame aqui, vai pôr uma reguinha embaixo daquele dente, vai posicionar a régua até onde a medida? Até a base do osso, até onde acaba o osso? Não. Nesse caso aqui, ele precisa encontrar uma estrutura anatômica ali, chama-se canal mandibular. Como a imagem aqui nesse exame não é muito clara, então ele vai ter que mais ou menos imaginar onde é que está. Dá para ver uma impressão não muito nítida de onde começa o canal mandibular. Então se coloca a régua ali em cima e mede em milímetros e desconta. Na verdade, tem que descontar 25%, não é acrescentar, tem que descontar 25%, que é a margem de erro desse exame, da panorâmica. E como é que faz aí com relação à espessura do osso?
O profissional ele tem que pedir 2 ou 3 medidas de implantes, porque quando ele vai fazer a abertura, ele escolhe, então, ele escolhe para ver qual a medida ideal naquela região ali, ele pega o implante e que ele pediu 2 ou 3 medidas em consignação com a empresa, e aí faz a colocação do implante. Tá? Mesmo assim, ainda tem certa margem de erro. Por quê? Porque na hora de fazer o implante, de colocar o implante, a posição ideal de colocação desse implante pode não ser tão ideal assim do ponto de vista protético. Você já ouviu alguém reclamar que colocou implantes, depois que colocou implantes, ele está mordendo mais a língua do que deveria? Não dá a impressão de que o dente ficou mais para dentro da arcada? A origem está nesse problema aqui. É porque o implante ele ficou mais para dentro mesmo. Por quê? Porque é onde tinha osso. Mas por que o profissional não viu isso antes? Duas justificativas. Ou ele usou só a panorâmica, ou ele viu que na tomografia que o implante ia ficar mais para dentro, mas não tinha outra alternativa a não ser fazer o enxerto. O enxerto você não topa fazer, certo? A maioria das pessoas não considera a possibilidade de colocar o enxerto só para deixar um implante melhor posicionado na arcada. Por quê? Porque o implante, mesmo assim, ele não tem problema de fixação. Você vai ficar com a sua mastigação ali adequada, ele vai ficar na região, o dente vai ficar bonitinho. O que não vai funcionar muito bem? A posição da sua coroa em relação aos demais. Não sei se você está conseguindo me entender aí. O dente, na verdade, o seu dente, não estou falando do implante que está dentro do osso, a coroa, certo? Que está para fora, ela fica um pouco para dentro da arcada, por quê? Porque o osso está para dentro também, certo? Então, na colocação do implante, o que foi levado em consideração? Só aquela espessura, mas é que aquela espessura tem uma perda natural, um pouco que deixou a posição óssea de colocar o implante mais para dentro, ali em relação à língua. Então, a coroa, que é o dente propriamente dito, precisa ter uma anatomia de coroa. Ela tem uma espessura, ela tem um desenho que vai fazer com que a coroa ela fique levemente projetada para a parede lingual, que é onde está a sua língua posicionada. E aí a sensação de que o dente tem mais volume para o lado de dentro é real mesmo, ele tem mais volume e você corre o risco de morder sua língua mais vezes do que antes. Então, quando você pensar no seu dentista, mordeu a língua. Foi uma pegadinha do dentista, ele deixou assim só para que eu me lembrasse dele. Isso foi uma pegadinha de dentista. Não, brincadeira, não tem nada a ver com pegadinha de dentista. Acontece que a prótese ficou mais para dentro, porque o implante está mais para dentro. Mas eu não quero ficar só aqui te mostrando o porquê de não usar a panorâmica. Qual é o outro exame que a gente utiliza para fazer o implante? É o que está aqui em cima na tela, você está vendo. Por que fazer tomografia para implantes? Eu vou mostrar para você, vamos caminhar por dentro desse exame? Vamos lá. Você está agora na tela comigo com uma tomografia na sua frente. Conversei com o paciente, esse paciente dessa tomografia, ele ainda não veio fazer o tratamento aqui, ele enviou esse exame pela internet, a gente teve uma conversa. Aliás, um grande abraço para você, se você está me vendo aí, não vou falar o teu nome, mas você sabe que é você. Um abraço para você, estou esperando você daqui, eu acho que, quem sabe, né, no começo do ano, a gente vai estar fazendo o seu caso aqui no consultório. Então, eu queria mostrar para vocês como é importante o planejamento com a tomografia. Esse exame que está na tela é um exame que foi me enviado através de uma clínica que enviou os arquivos e com o auxílio de um software a gente conseguiu abrir os arquivos e então a gente consegue navegar por dentro do exame. Olha só que interessante. Não sei se você vai conseguir entender o que está acontecendo aqui. O que nós vemos aqui, tá, é um exame tridimensional da mandíbula, ok? Eu estou vendo aqui em todas as dimensões possíveis qual a espessura em cada milímetro da mandíbula. Uma imagem aqui abaixo, onde eu estou mexendo com o mouse, mostra exatamente como a mandíbula, certo, está nessa situação aqui. A gente consegue ver onde está faltando o osso, onde estão os dentes, e você já vê também nesses desenhos
coloridos, esses cilindros verdes e azuis, esses aqui são o desenho, o esquema de posicionamento dos implantes. Vamos analisar aqui a situação. Com um exame como esse, eu tenho condição de, por exemplo, navegar por dentro da tomografia e saber exatamente qual é a espessura óssea de cada região. Vamos aqui, estou na região da mandíbula, certo? E eu consigo, com esse exame, visualizar exatamente onde está o canal mandibular, ele está aqui, que é uma estrutura anatômica que nós precisamos levar em consideração na hora de colocar os implantes, porque os implantes precisam ficar bem longe dessa estrutura anatômica, sob o risco de haver lesão e comprometimento da sensibilidade, a sensibilidade tátil, é aquela que você passa a mão no rosto e tem a impressão que está adormecido. Quando ocorre isso, nós chamamos de parestesia. Exatamente isso é que a gente deve evitar quando faz uma cirurgia de implante. Então você está vendo aqui que nós posicionamos dessa mandíbula 5 implantes, é o desenho esquemático desses implantes. O paciente ainda possui alguns dentes, eles estão numa condição, digamos assim, não recuperável, então está se programando fazer a remoção desses dentes e imediatamente após a extração desses dentes, nós fazemos a instalação desses implantes conforme está aqui no exemplo do exame. Esse posicionamento, a gente mesmo que fez esse planejamento, essas posições, então eu vou manipular alguns implantes, você vai ver na tela mexendo, ó, os implantes eu consigo colocar mais para a direita, mais para a esquerda, mas doutor, olha só, por que esses implantes estão inclinados? Você observou que esses 2 últimos aqui eles estão inclinados e os outros 3 estão retos? Por quê? Porque eu quero justamente fugir de uma estrutura chamada canal mandibular. Eu vou passar com um indicador aqui da panorâmica para você ver nesse corte aqui, ó. Eu estou passando aqui nesse quadro, essa linha vermelha é onde passa o corte tomográfico, certo? Então a gente vai passar, ó. Então vamos observar que aqui nesse corte tomográfico, exatamente aqui, eu tenho um orifício aqui em cima, redondo, ó, circular, tá certo? Isso aqui é a saída do canal mandibular. Eu estou pegando essa parte da mandíbula, é uma secção e virada de lado. Então eu estou vendo aqui o canal mandibular. Então ele está bem próximo do implante. Então eu posso pegar esse implante aqui e colocar nessa condição aqui mesmo de inclinação, ó. Porque ele está aqui, ó, no exame, você está vendo, ele está saindo aqui, ó. O cilindro de titânio, que está se representando aqui nessa cor verde, ele não está lesionando o canal aqui. Por quê? Porque ele está inclinado para cá. Se eu fizer isso, ó, se eu fizer isso aqui, ó, eu estou passando bem perto. Quanto mais perto do canal, pior. Então eu vou colocar ele de uma forma, posicionar de uma forma inclinada, certo? Para que não ocorra risco de lesão ao canal mandibular. E aqui no término, ó, bem no término do implante, ainda posso melhorar a posição dele e deixar ele o mais longe possível do canal mandibular. Aqui eu não tenho risco, só que aqui eu estou muito próximo da parede anterior, ó, tá? Estou muito próximo da parede. Então, eu preciso fazer o quê? Posicionar ele um pouquinho para frente aqui nesse corte e eu consigo então ter um posicionamento mais otimizado ainda, ó, certo? Aqui nesse corte eu consigo ainda avaliar, ó, eu consigo ainda com aqui, ó, eu consigo saber se o implante está ou não fora do osso e ele está totalmente dentro, certo? Então, olha só o grau de precisão de um exame como esse. Eu consigo posicionar os implantes todos numa condição que eles vão ficar longe das situações de risco de causar dano ao paciente, certo? E ainda, de quebra, eu consigo visualizar essas estruturas azuis aqui, são os pilares protéticos. É sobre isso que vai se encaixar a nossa prótese. Eu consigo visualizar qual é a inclinação de todos eles. Esses 3 estão retos e esse aqui está inclinado. Por quê? Para compensar a inclinação do implante, certo? Então, com um exame como esse,
a gente tem um grau de precisão para uma cirurgia que nos coloca numa situação de tranquilidade com o paciente, certo? Então, por que não fazer um exame como esse? Pensa, você imagina só que um tratamento com implantes é um investimento, ok? As pessoas se organizam para quê? Para comprar carro, certo? As pessoas gastam muitas vezes um valor muito mais do que poderiam para adquirir um veículo, às vezes para comprar uma casa assim de vida por 20, 25 anos, e tudo bem, não tem nada, não tem problema. Mas só para entender, para a gente entender qual o grau de importância que existe um tratamento como esse. Na realidade, um tratamento como esse, ele pode proporcionar uma série de benefícios para a sua saúde. Eu não estou falando só benefícios no sentido físico, de você se alimentar melhor. Eu estou falando também de benefícios no sentido abstrato, subjetivo, que é estar mais no campo da psicologia, ok? Você estar bem consigo mesmo, você se olhar no espelho, se sentir bem, se sentir bela, se sentir belo, se sentir atraente, o seu grau de confiança aumenta em você mesmo, você passa a sorrir melhor, conversar melhor, você passa a ter uma vida social mais ativa, você passa a frequentar os locais onde seus amigos estão, ou melhor, você começa a ter novas amizades, renova o seu círculo de amizades. E mais, o seu ciclo de amizades antigo, aquele que você normalmente tinha, que eram 2 ou 3 pessoas, no máximo 4, você começa a trazer essas pessoas para perto de você e dizer, olha, faça um tratamento com implantes também, porque a sua vida vai mudar para melhor, porque você acaba se transformando numa pessoa diferente, você acaba acumulando tantas experiências na vida que você, sendo mais confiante, você passa a ser mais, inclusive ser necessário na vida das pessoas. Com seu histórico de vida, você é um homem, é uma mulher vitoriosa, um homem, uma mulher de sucesso. Não, e isso logicamente não é medido na quantidade monetária que você adquiriu ou deixou de adquirir durante a vida, mas sim na quantidade de relacionamentos que você vai tendo. Afinal, você é um homem, você é uma mulher que é um ser sociável, você precisa se relacionar com as outras pessoas. E veja só, estou falando tudo isso para cair num ponto que é bem subjetivo, né? A sua qualidade de vida no ponto de vista dos relacionamentos. E isso é tão importante que as pessoas hoje, com a expectativa de vida média acima dos 70, 80 anos, precisam pensar, certo? Eles precisam pensar. Se você está com uma expectativa de vida de ficar muito bem de saúde durante muito tempo, então você precisa pensar como que você vai viver a sua vida. Se você vai viver assim, com pena de si mesmo, muitas vezes, não sorrindo, não tendo uma vida de relacionamentos, que, aliás, as coisas estão cada vez mais globalizadas, né? Você hoje conversa com uma pessoa aqui, como eu estou em Florianópolis, e você pode estar me assistindo aí no norte do país, nesse momento, ou até no outro lado do país. Então, você pode se relacionar com outras pessoas de qualquer lugar que você quiser da face da Terra, do planeta, né? Do planeta Terra, como dizem os meus filhos. Então, tudo por quê? Porque a sua autoestima pode permitir isso tudo. E agora eu pergunto para você, qual o preço que você está disposto a pagar por isso? Não, porque vamos conversar, vamos ser bem francos e honestos. Tudo tem um preço, certo? Um tratamento como esse, as pessoas muitas vezes mandam mensagens assim, poxa, doutor, é tão caro, por que é tão caro? Poxa, nós estamos no Brasil, ok? Então as dificuldades que você passa aí, os profissionais, eu passo aqui também. Então a gente não tem como subsidiar os tratamentos, colocar os valores lá embaixo, assim, fazer muito barato, porque os produtos que a gente usa são produtos que custam dinheiro, que custam caro também. E além disso, tem outras coisas envolvidas aqui, né? Afinal de contas, dentista tem que sobreviver também. Aliás, tem que viver, não é nem sobreviver. Então, nós estamos trabalhando com um material de qualidade. E, infelizmente, nós estamos num país que não valoriza os pequenos e médios empresários. Então, a carga de impostos que incide sobre todos esses trabalhos é monstruosa, é gigantesca, sem falar em imposto de renda, não vamos nem conversar sobre isso. Então, isso tudo acaba incrementando bastante os valores. Mas veja só, o carro que você anda, a casa que você mora, tudo precisou de planejamento, ok? Você se endividou, você vai, paga durante seus 5, 6 anos e vai pagando e continua. E um tratamento como esse, que não vai ser como o seu carro, que
deprecia, que você vai ter que trocar um belo dia porque ele dá problema, um tratamento como esse, lógico que você vai precisar da manutenção. Não tem como ficar sem a manutenção. Mas o preço que você paga é infinitamente menor pelo benefício que você terá para o restante da sua vida. Mas, eu já falei, saúde física, mas saúde mental. Saúde mental significa o quê? Você estando bem consigo mesmo, bem com as pessoas, isso é qualidade de vida. Isso é o preço que você estaria disposto a pagar, um preço. Porque se você não faz um trabalho como esse, veja só, você também paga. Olha só, mesmo não fazendo um tratamento como esse, porque acho que de repente pode ser um pouco caro, mas você paga também o preço, certo? Você paga o preço de não fazer o tratamento, de continuar na mesma situação. Mas eu recebo queixas assim, mas doutor, olha, a situação é difícil para mim, eu não tenho condição, eu não tenho dinheiro. Olha, eu não acredito que na sua cidade não existe um profissional que de alguma forma pode lhe ajudar nesse sentido a realizar esse sonho, tá? Então, vamos pensar o seguinte, não precisa você pensar no material top das galáxias, ok? Um material que vai custar muito caro, uma prótese de zircônia, vamos pensar numa prótese de acrílico mesmo. Uns implantes de hexágono externo, tudo bem, eu não uso, mas tudo bem, pode fazer, usando com critério vai dar certo também. Então pensa numa situação como essa. É preferível fazer e dar manutenção uma vez por ano do que você não fazer. Então, enfim, procure uma escola. Existem faculdades espalhadas pelo país. Aliás, o Brasil é o país que mais tem faculdade de odontologia no mundo todo. Você acredita nisso? Tem muita faculdade. Então, vá atrás das faculdades. Vá atrás das faculdades que você vai conseguir. Demora um pouquinho mais do que deveria, certo? Porque os tratamentos são mensais e você vai acabar caindo numa fila de espera. Mas você vai fazer, ok? Então, dica de hoje, não caia na besteira de fazer o tratamento usando a panorâmica. Vá para tomografia. Você viu o grau de precisão? Você há de convir comigo que o resultado vai ser muito melhor. E você quer um tratamento como esse para se sentir seguro, sentir-se bem depois, certo? Um outro dia a gente vai voltar falando sobre outras dificuldades, falando sobre dúvidas dos nossos seguidores. Aproveita, desce o dedo aí, curte e compartilha esse vídeo, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar para outras pessoas que também sonham com esse tratamento, mas estão caindo em enganos, em algumas formas de trabalhar que vêm trazer problemas depois. Grande abraço, até o próximo vídeo.